مسيرته انطلقت هناك في موطنه البرتغال، ترأس العارضة الفنية لأنديتها العملاقة فصال وجال، وتبقى الألقاب الغزيرة التي حصدها مع بورتو راسخة في البال. مسيرته هنا في قطر انطلقت 2015 مع الزعيم السداوي، ولا زالت المسيرة متواصلة بحثاً عن مزيد من الألقاب، وبحثاً خاصة عن لقب الدوري المستعصي. جوزفالدو فيريرا شيخ المدربين، مدرب الزعيم، ضيفنا في برنامج The Manager. أهلاً بكم. جوزفالدو فيريرا مدرب السد، أهلا بك في برنامج The Manager. Thank you very much. Muito obrigado pelo convite. Estarei sempre disponível, como aconteceu até agora, para poder estar convosco, para poder falar do futebol do Qatar, para poder falar de mim e para poder falar especialmente do Al Sadd. كابتن، أنت على رأس الفريق منذ سنة 2015، وتم تجديد العقد برغبة من إدارة النادي وثقة منهم وأمل في الحصول على لقب الدوري المستعصي إن صح التعبير. ما كان تخطيطك في بداية هذا الموسم تحديداً؟ Eu penso que todos sabem que o futebol do Qatar mudou um pouco. A redução do número de clubes também foi evidente que trouxe algumas alterações à forma como organizamos, como todos os clubes organizam as suas épocas. A introdução de uma equipa de sub-23, que eu acho que é muito importante para o futebol do Qatar e para o futuro, coincidente com a equipa principal, veio obrigar-nos a pensar o futebol do clube de uma forma relativamente diferente em relação ao passado. Digo que eu acho que no início da época tivemos alguns problemas de recrutamento, tivemos alguns problemas com alguns jogadores, tivemos lesões também e tivemos algumas dificuldades na primeira fase do campeonato. Tivemos algumas dificuldades também na forma como o calendário do Qatar, para o futebol do Qatar, num trabalho constante com as seleções nacionais também, que são importantes e que portanto não há como mexer nisso, não há como alterar isso. A verdade é que isso obrigou-nos a ter um plantel, um elenco curto, para poder ter jogadores dos mais novos próximos de nós, como aconteceu durante praticamente a época toda, e por isso, no princípio, tivemos algumas dificuldades em colocar-nos ao nível daquilo que estávamos nos anos anteriores. Ganhámos a Supertaça, é verdade, mas em relação aos nossos adversários diretos, eles estavam muito mais rotinados, estavam muito mais habituados entre eles a jogar o futebol que normalmente faziam na época anterior. Nós não tivemos essa possibilidade, tivemos que renovar a equipa, tivemos que renovar alguns jogadores e por isso tivemos mais dificuldades na parte inicial. Portanto, a época foi um pouco difícil para nós, mas acho que foi também uma estratégia do clube e, acima de tudo, foi a forma como as coisas começaram de início. Por razões que se prendem com a situação atual do futebol do Qatar, do país, enfim, de todas as questões que nasceram esta época, por razões que todos conhecem. كابتن أسد أنهى الموسم الماضي بطلا لكأس قطر، بطلا لكأس سمو أمير بلاد المفدى، كذلك استهل هذا الموسم بفوزه بكأس السوبر. يعني ربما كان يمكن أن يكون دخل الموسم بمعنويات مرتفعة، ولكن الخسارة جاءت منذ الجولة الأولى ضد المرخية. Perder é sempre muito mau,
Eu não sempre disse que perdemos esse jogo, embora tenhamos ficado com os 3 pontos, perdemos esse jogo. Mas esse jogo foi o primeiro dos problemas e das situações que eu há bocado referi. Durante grande parte da primeira volta do campeonato, nós jogámos com muitos jogadores de sub-23, jogámos com muitos jogadores de sub-23, jogámos com muitos problemas de lesões, tivemos também, fruto de algumas situações que acontecem no futebol e que têm a ver com outras competições que os jogadores tinham. Portanto, houve uma primeira volta que foi muito complicada, muito difícil para nós. A equipa que iniciou o campeonato não era tão forte como a equipa que terminou. Portanto, essa é a razão óbvia e evidente do que eu estou a falar. Houve jogadores fundamentais que estiveram fora muito tempo, houve jogadores também que não tiveram uma atuação regular durante a época toda, não foram regulares durante esse tempo. Mas, como disse, isso deu origem a que durante muito tempo aparecessem novos jogadores, aparecessem novos valores, aparecessem, portanto, outros jogadores mais novos que favorece aquilo que é a estratégia do clube. Recordo que quando chegámos ao jogo com o Duail praticamente para a decisão do título, estávamos apenas a 2 pontos. Conseguimos um grande esforço de iniciar a segunda volta muito fortes. Fomos conseguindo na Champions League ganhar também os jogos que eram importantes para nós, mas a verdade é que nunca foi uma época constante, regular. Teve muitos altos e baixos e que tem a ver com aquilo que eu há bocado referi e que é a realidade e que toda a gente que acompanha o futebol sabe que foi assim, em relação, por exemplo, ao Duail, que mantém uma equipa e mantém a sua estrutura sólida e constante. Não é? Portanto, não houve alterações muito grandes naquela equipa, enquanto que nós houve. E não fomos capazes, em alguns momentos, de ser suficientemente competentes para resolver esses problemas. يعني كابتن، خسارتكم من المرخية على الميدان ذهابا والتعادل معها في مرحلة الإياب في أول مباراة في الإياب لم يكن حظ، رغم أنه المرخية كانت الحلقة الأضعف في الدوري؟ Contra a Marquia, não fomos competentes. Foi uma fase difícil para nós, porque foi o início do campeonato, já referi porquê, quais são as razões. Estamos a falar em 16 de setembro, mais ou menos. E foi também o início da segunda volta, depois de uma paragem de 5 semanas sem ter os jogadores connosco. Quando regressámos mal. Portanto, foi uma questão de incompetência nossa, não fomos competentes. Mas há razões para que todos percebam que, de facto, essa competência, essa menos capacidade na altura, não tinha a ver só com os jogadores, não tinha a ver só com os treinadores, teve a ver com o momento, com as situações que nós vivemos. 9 مباريات من أصل 11 فزتوا فيها في مرحلة الذهاب في الدوري، يعني تعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة لفريق السد، ولكن السلبي في هذا أنه الخسارتين كانوا ضد فرق مباشرة تنافسوا معها على اللقب. يعني المباراة كانت خاصة مباراة الدحيل كانت مباراة 6 نقاط بالنسبة للسد. Como é que eu justifico? Foram melhores do que nós. Foram melhores do que nós. No primeiro jogo foram melhores, no segundo jogo não foram melhores. Tiveram a sorte do jogo e nós não fomos felizes no momento das grandes decisões. Mas é como disse, nós na segunda volta, em 9 jogos, em 11 jogos ganhamos 9, é verdade. Inclusive os jogos da Champions, fizemos um início de segunda volta muito bom. As razões já expliquei, não vou voltar a repetir, mas no confronto direto com o Duail na primeira volta, com o Rayan, nós não estávamos bem. Toda a gente percebeu isso e toda a gente sabia isso. Não estávamos bem. Havia razões, e há razões que quem quiser perceber vai realmente facilmente entender. Há razões que tiveram a ver com a forma como nós nos organizámos para esta época. Não fomos felizes também em alguns momentos, em algumas lesões. Perdemos alguns jogadores importantes, toda a gente sabe isso. Não vou falar em nomes, mas é verdade. Mas na segunda volta, quando recuperamos os jogadores e quando recuperamos o tempo de trabalho,
fomos ganhando e jogando bem e chegamos ao jogo com o Duarte, como eu disse, apesar de não tivermos uma época boa, chegamos ao jogo com o Duarte a 2 pontos. Nessa decisão, eu acho que não fomos felizes. Provavelmente, aquilo que eu disse há pouco, que é uma equipa muito forte, é uma equipa que se conhece muito bem, os jogadores conhecem-se muito bem, jogam juntos há 3 anos ou mais, e portanto tiveram uma vantagem sobre nós a esse nível. São mais maduros do que a nossa equipa, em alguns momentos. E portanto, isso pesou na decisão do jogo e na decisão do campeonato. طيب بعد خسارة المباراة الثانية ضد التحيل تقريبا كل تعليقات جماهير الأسد كانت مطالبة بتغيير على مستوى الدفاع أو يعني كانت كلها تعلق على دفاع السد رغم أنه بلغة الأرقام وحسابين يعتبر أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم. ما تعليقك على هذا؟ O ano passado tivemos a melhor defesa da Liga, época passada. Marcámos menos 2 golos do que o vencedor do campeonato, o atual Duarte. Esta época, marcaram mais golos do que nós, temos a melhor defesa da Liga. O que eu quero dizer com isto é que a equipa é muito mais equilibrada, a nossa equipa é equilibrada, quando está completa, é mais equilibrada do que o Duarte. Equilibrada. Uma equipa que é capaz de controlar os jogos e de sofrer menos golos e marcar golos, do que o nosso adversário direto. O nosso adversário direto é uma equipa com muito mais argumentos ofensivos, com jogadores que, como eu disse, jogam há muito tempo e o seu jogo é fácil. E há de reparar, se quiserem reparar, todos os jogos entre o Duarte e o Alçado, e mesmo a época passada e a outra, foram sempre jogos com muitos golos, de lado a lado. Marcaram-se sempre muitos golos. Portanto, a nossa defesa é a melhor não é porque tenha melhores jogadores, mas é porque a equipa defende melhor. Não há boas defesas e más defesas, há equipas que defendem bem e outras equipas que não defendem tão bem. Por outro lado, em relação ao facto de nós, esta época, termos marcado menos golos, certamente ninguém está esquecido que o Bagdá teve fora 4 meses. Nós jogámos com miúdos a ponta, naquela posição. O Amorum jogou naquela posição e não é um avançado. O Cookie jogou naquela posição e não é um avançado. E nós fomos capazes de ir ganhando jogos porque a equipa equilibrada era capaz de ultrapassar essas dificuldades. Como eu disse, quando toda a equipa regressou, quando todos nós regressámos, quando até ao jogo com o Duarte aqui, nós mostramos que éramos capazes de fazer tantos golos como o nosso adversário e sofrer menos golos do que eles. Só que já foi tarde, já fomos tarde. الإصابات تحكمت ربما في مسار الدوري بالنسبة للسد، فقدت خدمات العديد من اللاعبين، كان في البداية ربما حسن الهيدوس ثم مرتضى كنجي، فقدت خدمات تشافي مؤخرا يعتبر من عناصر العمود الفقري للسد، أيضا خوخي بوعلام، يعني هذا كل أثر على نتائج السد خاصة في الجولات الأخيرة. Já explicou, teve evidentemente que sim, evidentemente. Eu não gosto muito de falar nessas questões para justificar bons resultados ou maus resultados. Não gosto. Toda a gente que segue o futebol deve observar realmente aquilo que se passa. Nós tivemos, é verdade. Sempre que tivemos a equipa completa, ganhamos. Tivemos ganhando. Na altura, no próprio jogo com o Duarte, ao intervalo, o Xavi saiu porque sentiu um pequeno problema. E porquê? Porque a segunda volta foi muito difícil para todos os clubes que jogam a Champions League e jogam o campeonato, a Liga. E, portanto, nós fizemos, só para lhe dar uma ideia, entre fevereiro e o último jogo da Liga, que foi a 17 de março, nós fizemos 12 jogos no espaço de 40 dias. Jogar de 3 em 3 dias, com viagens, como nós tivemos que viajar 2 vezes para o Uzabequistão e para os Emirados. E não foi fácil, porque tivemos que fazer, portanto, uma volta maior, demoramos mais tempo. E a jogar de 3 em 3 dias, a ganhar os jogos, como foi que aconteceu, a ganhar os jogos, sem perder pontos,
sempre a ganhar na Liga dos Campeões e na própria Liga, sem descansar, com alguns problemas de lesões, fizemos, de facto, um trabalho notável, e eu na altura disse e felicitei os jogadores, até que quando chegámos ao duelo, chegamos nós e eles cansados, mas eles com mais argumentos do que nós e com mais felizes foram no jogo. Essa derrota bateu fundo na equipa. Bateu fundo na equipa, porque quando entramos nesse jogo, todos os jogadores tinham consciência clara que podiam ganhar aquele jogo e ao ganharem aquele jogo, podiam ganhar a Liga também. Mas a questão é simples. Com um calendário como nós tivemos, acho muito difícil fazer melhor do que aquilo que fizemos. E acho que isso também não favorece muito as equipas do Qatar na Champions League. E eu acho que para poder estar na Champions e para poder estar na Liga e com as responsabilidades que tem o Al-Sadd para ganhar, é preciso ter mais jogadores e ter jogadores com mais robustez para poder discutir essas duas provas que são muito importantes para qualquer clube. في الأمتار الأخيرة من الدوري في بعض تصريحاتك قلت سنحارب الإرهاق بالشباب، الإرهاق من دوري أبطال آسيا في البطولة ولا في الدوري سنحاربه بالشباب. في مباراة صلال تم الاعتماد على العديد من الشباب وإراحة بعض العناصر الأساسية لفريق السد، هل كان هذا فعلا الوقت المناسب لإراحة عناصر السد الأساسية في مباراة صلال في الجولة العشرين؟ O jogo com o Mslal foi imediatamente a seguir ao jogo com o Dueil e ao jogo com o nosso adversário da Champions League do Uzbequistão. Era mais complicado para nós, mais difícil para nós, podermos jogar esse jogo com o Mslal, com todos os jogadores que jogaram nos jogos anteriores, do que com aquela equipa que jogou. Porquê? Porque a fadiga era grande e, acima de tudo, mentalmente, a equipa não estava bem por ter perdido o jogo com o Dueil e por ter perdido no Uzbequistão. Aliás, acho que a derrota no Uzbequistão teve a ver com aquilo que aconteceu no jogo contra o Dueil. Até nesse jogo, contra o Msalal, com todo o respeito pelo Msalal, até nesse jogo nós não fomos felizes, porque marcamos um golo na própria baliza. E por isso eu acho que aquilo que eu fiz era aquilo que devia ter feito, defender os jogadores, proteger os jogadores, dar oportunidade a outros, garantir que no futuro, e porque havia mais futuro, nós tínhamos que fazer um jogo outra vez da Champions League a seguir, e que tínhamos que ganhar como aconteceu, e foi possível recuperar os jogadores para ganhar esse jogo, quando o campeonato já estava perdido. Acho que foi a estratégia foi a melhor e não havia outra forma, porque não se podem correr riscos de a dada altura, não ter jogadores por incapacidade e não ter jogadores sem capacidade para poder jogar. Eu refiro-me a lesões, ao risco das lesões, e refiro-me à qualidade do jogo. Não é? Quando alguém está muito cansado, não pode efetivamente jogar ao nível que deve e que é desejável. طيب بالحديث عن دوري أبطال آسيا كيف تقيم مشوار السد إلى حد الآن؟ Se vamos passar, eu acredito que nós vamos passar a fase seguinte, vamos jogar de um play-off entre a Taça do Emir e as eliminatórias, para continuar em frente na Liga dos Campeões. Portanto, é muito importante que as pessoas observem e tenham atenção a como está organizado o calendário e como é que muitas vezes é difícil as equipas darem a resposta que todos esperam de uma forma segura. O SAD foi capaz de fazer uma segunda volta até ao jogo decisivo de grande nível, tanto a nível dos campeões, na Liga dos Campeões, como na taça, na própria Liga, mas quando as dificuldades apareceram, quando aconteceram as lesões e quando aconteceram, acima de tudo, a fadiga, porque não é só um problema de lesão, é um problema de fadiga também, porque é preciso que os jogadores joguem, recuperem e treinem, e tenham um treino para trás, e isso não tem acontecido muito. Acho que é uma situação em que o Qatar tem que rever para poder, no futuro, ter as suas equipas mais competitivas sempre.
إذا الرحلة في دوري أبطال آسيا ما زالت متواصلة، وبالتوفيق للزعيم السداوي ممثل قطر طبعا في هذه البطولة. طوينا صفحة الدوري طبعا، وما زال عنا كأس قطر وكأس سمو أمير البلاد المفدى. نحكي عن كأس قطر ومباراة الريان في نصف النهائي، كيف تقرأها؟ Não vai ser um jogo fácil, nem para nós, nem para o Rayão. Nestes últimos anos que temos jogado, tanto para a Copa do Qatar como para a própria Copa do Emir, tivemos sempre alguns confrontos, tivemos mais sorte nesses jogos, ganhámos mais vezes do que eles e por isso este jogo vai ser exatamente igual no que diz respeito às dificuldades. O Rei é uma grande equipa, é uma equipa grande equipa também, é um clube grande, quer ganhar uma competição, nós também. É um jogo só, vai ser difícil, mas pode acontecer tudo e nós queremos ganhar. المدرب المنافس في نصف نهائي كأس قطر مايكل لاودروب مدرب الريان، ما هو رأيك في لاودروب؟ Estamos aqui para falar do Al-Sadd, estamos aqui para falar de mim, não estou aqui para falar de outras figuras do futebol, de outros treinadores. Para mim, o Laudrup é um excelente treinador e como isso não conheço os problemas do Rayyan, não conheço os problemas do clube, não conheço. A Liga não correu bem, mas está a correr muito bem na taça da Champions League. بماذا تعد جماهير السد في كأس قطر وكأس سمو الأمير؟ O que eu prometo, aquilo que sempre disse até agora, nós vamos para todos os jogos para ganhar. A nossa filosofia como treinadores e os próprios jogadores encaram isso de uma forma fácil. A gente vai para cada jogo para ganhar. São jogos decisivos, não tem segunda volta, não tem nada, são jogos decisivos. E por isso, o que eu prometo é que vamos fazer tudo o que for possível, vamos tentar jogar a um nível muito alto e muito superior àquilo que temos feito em nos últimos jogos para garantir essas vitórias. Aliás, os fãs do Al-Sadd sabem que isso é verdade, porque a época passada nós fizemos exatamente isso e ganhamos as duas taças. هل تكرار سيناريو العام الماضي، يعني سد وصيف بطل الدوري المتوج بكأس قطر متوج بكأس سمو الأمير، هل هذا التكرار لهذا السيناريو يعتبر مرضي وكافي بالنسبة لفيريرا أم تبقى النقطة السوداء أو الحلقة الضائعة وهي حلقة الدوري مبتغى فيريرا؟ O Al-Sadd nos últimos 11 anos ganhou uma vez a Liga. Inclusive ganhou uma Asian Cup, ganhou a Taça do Emir, mas a Liga ganhou só uma vez. Nós queríamos muito ganhar, esse era o meu objetivo, ganhar a Liga. Estou habituado a ganhar ligas noutros países e noutros clubes e por isso queria ganhar essa Liga, mas não fomos capazes. Aliás, como disse, o clube não ganha em 11 anos, ganhou uma vez. Na Taça do Emir e na Taça do Qatar. Vamos este ano tentar fazer o mesmo que fizemos no ano passado, que é ganhar as duas taças. جوزفالدو فيريرا مدرب السد، شكرا جزيلا على الحضور معنا في برنامج The Manager.